Começa agora aqui na Artnet TV, podcast Artnet, com a convidada Fabiana Amadeu. Estamos no ar! Podcast Artnet com Estênio Neto. Opa, estamos chegando mais um podcast Artnet dessa sexta-feira para você, ó, curtindo a programação. Boa noite para você. Tá começando no ar mais um podcast Artnet e hoje estamos aqui com a Fabiana Amadeu, ela que é diretora de turismo de Bofete. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Estou muito feliz. Sabe que eu sou sua fã, né? Uhum. Já faz muito tempo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Acompanho vocês aí direto. Uhum. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Ó, pessoal, você que tá acompanhando aí pelo Facebook, lembra-se aí, ó, de compartilhar, manda aí nos grupos da família aí, ó, né? Compartilha. E se você tá assistindo pela TV, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E vamos começar então esse bate-papo hoje com a Fabiana. Ela vai contar um pouquinho aqui das histórias dela e a gente vai conhecer um pouquinho mais da Fabiana, que agora também assumiu a diretoria de turismo aqui de Bofete. Fabiana, conta um pouquinho mais pra gente aí essa trajetória sua aí, como que começou. Bom, vamos começar. No começo eu nasci dia 21 de outubro de 1978 em São Paulo, São Bernardo do Campo. Ah, então você não era assim daqui mesmo, da cidade, não nasci, né? Não nasci aqui, entendi. Infelizmente, mas sou bofetense. Me considero bofetense. Mas eu não nasci aqui, nasci em São Paulo. Eu vivi entendi. muito tempo em São Bernardo, inclusive trabalhei muito tempo, 9 anos no McDonald's. Olha. Foi um dos primeiros empregos meu que eu aprendi muito. Uhum. Lá, praticamente, eu aprendi as regras, sabe? De como se comportar dentro de um serviço. É ótimo. Uhum, então, sim. eu entrei como funcionário, saí como gerente de loja mesmo. Então, foi um aprendizado. Que legal, Fabiana. Isso tudo lá em São Bernardo, né? Dentro desse período, eu fiz a faculdade de turismo na Universidade do Grande ABC, me formei lá em ABC, né, em São Bernardo. E aí depois eu fui para o Japão. Olha. Fui para o Japão, fiquei 5 anos no Japão. Uhum. E lá foi uma experiência muito mais, assim, inexplicável. Quem já foi para o Japão trabalhar, com certeza já vai saber que é outro mundo, na verdade. Com certeza ali é um aprendizado que você tem da vida. Uhum. E eu levo isso para o resto da minha vida. Um dos exemplos que seria bacana até falar assim, da tradição deles, né? Sim. Foi até engraçado até. A gente tem o costume de andar de bicicleta lá, né? Todos Sim. eles, esses trabalhadores assim, eles usam bastante bicicletas. E as bicicletas tem aquela cesta na frente, assim, até bonitinho, né? Uhum. Homem andando com aquela bicicleta, né? Então aí a gente tem um estacionamento certo de colocar essas bicicletas. Entendi. E teve uma vez que cheguei e tinha um bilhete dentro desse. Eu deixei a bicicleta, né, bem cedo, fui trabalhar, voltei. Quando eu vi um bilhete dentro da cesta. Eu falei, mas que. Né, abri o bilhete, tinha um dinheiro e monte de letras japonesas, que eu não entendia nada na época, né? Nossa. E aí eu falei, nossa, o que será que é isso? Aí eu perguntei pra uma amiga minha que ela sabia ler, era muito tempo que ela ficava lá, né? Uhum. Então ela falou, olha, ele tá pedindo desculpa porque ele derrubou a minha bicicleta e quebrou o retrovisor. Nossa. E esse dinheiro é para comprar um novo retrovisor para trocar. Falei, gente, não é possível. Nossa, onde eu tô? Não é normal, né? Não é. Nossa, gente, é muito. É surreal. É demais. Uhum. Então a gente acaba aprendendo Eles têm respeito muito grande, né? Assim, Muito. pelo outros, né? Demais. É sensacional mesmo, né? Eles são muito, assim, rígidos. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, você pede um serviço para eles, vão fazer certinho. Olha, eles são assim, ó, vai pôr essa caneta aqui e tira daqui. Então vai assim. Os brasileiros não, a gente dá um jeito assim de escapar, fala, vamos fazer logo aqui, pra terminar logo o trabalho. Mas, jeitinho brasileiro. Né? Aquele jeitinho brasileiro.
A forma que eles, assim, eles se agem na sociedade deles, né? O respeito que eles têm pelos próximos, né? Muito. É muito respeito. Muito. A questão de... na verdade, lá os japoneses são bem, assim, rigorosos, né? Por isso que, às vezes, acaba sendo, assim, um pouco meio rude com as pessoas e tal. Ele tem até uns preconceitos com os brasileiros, então, porque muitos, às vezes, não abusam lá, né? Porque essa honestidade, por exemplo, do exemplo que eu dei da bicicleta, não acontece, infelizmente não acontece aqui, né? Sim, então, sim. Eles acabam estranhando aquele jeito nosso de não ter esse costume, entendeu? Então, de jogar lixo no chão, lá você não vê isso. Lá tem um lugar certo de você fumar, lá fora, na calçada, entendeu? Tem um lugar certo. Então, tem esses costumes que a gente não tem. Né? É reciclável. Nossa, cara. Olha. Gente, eu juro, reciclável era muito, assim. Teve uma vez que eu morei num prédio que era da prefeitura, inclusive, né? E tinha escalas de cada apartamento que você tinha que ajudar para poder fazer a reciclagem. Colocar vidro com vidro, latas com lata, papelão com papelão. Então, você é obrigado a fazer ficar lá monitorando e ajudando nessa reciclagem. Então, lá eles são muito rigorosos. Legal, de reciclagem. Mas, em contrapartida, entendeu? Eles são um pouco meio frios. Eles não são calorosos que nem a gente. Chega lá e abraça. Entendeu? Sei. Não tem esse negócio de calor, né? Então, é aquele cumprimento, assim, né? Quanto mais referência você faz, mais respeito que você tem com a pessoa, entendeu? Então, assim, é algo que é bem bacana de estudar. Então, depois eu fiquei 5 anos lá no Japão, voltei. Eu fui morar em Campinas. E aí eu sempre trabalhei com vendas. Sempre. Vendas. Eu trabalhei no frigorífico de carne. Trabalhei com loja de roupa. Trabalhei com venda de carro. De venda de carro foi, assim, uma experiência também super bacana. Eu adorei trabalhar. Tem até uma história muito legal, até com um aprendizado também. Uma vez... Eu não tinha experiência nenhuma em venda de carro. Certo. E aí, quando era sábado, assim, chegou um rapaz, assim, sabe? Sábado no salão, assim, quando a gente fala na venda de carro, aquele que chegou, você pega o cliente e vai revezando, né? Sim. Então, você tem um livre acesso, por exemplo, de você ir lá e pegar o cliente, entendeu? Entendi. Então, aí tava vindo um rapaz ali, vindo a pé de chinelão, de bermudão, sabe aquele... Mó relaxo. Vamos falar a verdade, mó relaxo. E aí o pessoal falando, não vou atender, não tô com paciência. Eu também não vou. Não sei o que, eu também. Não tem problema, eu atendo. Eu falei, não tem problema, eu atendo. Aí eu atendi, fui, né, perguntei, mostrei o carro e tal, na época. E ele comprou um carro. Não à vista, porque o financiado, quando você financia, você ganha também comissão do financiamento. Então, você ganha, além do valor do carro, você ganha também no financiamento. Entendi. Então, eu ganhei no valor do carro, do financiamento, acessórios. Olha. E aí, quando ele saiu, eu ainda falei. Desculpa. Ainda falei para o pessoal. Falei, tá vendo? Não sei o que, vendi isso. Né? Na época era um Vectra. Olha. Aquele Vectra hatch, sabe? Assim, acho que eu sei. Não um sedã. Né? Entendi. E aí, até assim, eu converso com algumas pessoas na época de venda de carro. A gente tem contato no Facebook, né? E eles falam que ainda fala essa história do pessoal que está começando agora, entendeu? Entendi. Porque, assim, a gente não pode ter preconceito. Sim. Né? Tem que estar... atende a pessoa, sim. Né? Não pode ter esse preconceito. Então, o pessoal da liderança, assim, chefe, gerente, usa esse exemplo para poder falar. Eu acho super bacana isso. Legal, né? bacana. Então, uma outra vida aí que eu aprendi, que eu acho super legal. Aí eu tava em Campinas, depois fui para
De Campinas fui para São Paulo. De São Paulo eu fui para Sorocaba. Olha. E de Sorocaba eu vim para Bofete. A história de como eu achei Bofete, né? Uhum. Na verdade, em Campinas, quando eu fui para São Paulo, eu já estava na parte de telecom. Eu era gerente da Única Telecom, que ela é uma agente autorizada da Claro, então eu era gerente de lá. Olha. E ela não tá mais na Claro, tá? Não tô fazendo propaganda. ela tá na TIM. Então, assim, ela também foi uma escola de vida também para mim, que é um dos proprietários, o Ronaldo e o Rafael também, sabe? Aprendi bastante com eles, a questão de líder, assim, sabe? Entendi. Eles são muito, muito bom, maravilhoso, sabe? Então, aprendi bastante nessa parte de gerenciamento, de líder. Entendi. Então, aí, eu tomava conta, assim, de uns 120 colaboradores. Olha, bastante gente, né, Fabiana? Aí em Campinas. Aí eu mudei para São Paulo, aí eu tive que recomeçar tudo de novo em Alphaville. A gente montou um escritório lá e aí teve um... E aí... eu ia contar a história de quando eu conheci o Gaúcho, mas eu acho melhor não. Deixa quieto. Quem me conhece sabe. Não, mas foi através do Telecom que eu conheci ele, entendeu? Ah, é? Aí a gente ficou junto em São Paulo. E aí em São Paulo a gente acabou criando uma carteira de trabalho, de clientes, né? Fizemos bastante clientes lá. Eu, como gerente, eu não podia vender. Então, ele vendia, eu gerenciava, né? Entendi. Então, foi muito bacana. E depois eu voltei. E o Gaúcho, ele tinha muitos amigos aqui em Bofete. Ah, é? Que legal. Então, todo final de semana, a gente vinha pra cá, pra Bofete. Então, a gente já foi em rodeio daqui, já foi em chácaras com os amigos dele. Então, vinha pra cá direto. Aí... até tinha uma amizade com o Fabiano e com a Raquel, né? O Fabiano Casemiro, a Raquel. Eles ajudaram bastante a gente na época. Quero agradecer vocês, né? Aqui ao vivo. Então, foi muito bacana aquela época. E aí eles ajudaram a achar um ponto de vendas de lotes de terreno. Entendi. Ali perto da Colinas, ali. Portal das Colinas, sabe? Sei. E eu comprei, a gente tinha um carro, e esse carro a gente tava quitado e a gente trocou pelo terreno. Ah, entendi. E aí meu sonho era ter uma loja de roupa infantil. Eu tive meu filho, né? Uma história também que, se desse tempo, eu poderia contar, mas é uma história que, tipo, eu tenho 44 anos. Então eu tive muita dificuldade de engravidar. Eu sempre quis ser mãe. Entendi. E eu tive um mioma e tive complicações, daí tive que tirar o mioma. Quase eu perdi o útero. Nossa. E eu quase não fui mãe, né? Então, assim, o Arthur pra mim é minha vida. Entendi. Então, ele é o meu sonho realizado, é o meu filho, né? Sim, então, super beijo. Filho, te amo. Então, assim, ele praticamente deu uma luz pra mim na minha vida, sabe? Porque era um sonho realizado, era ser mãe. Então, quem me conhece mais de perto, assim, sabe que eu era um dos meus sonhos. E eu sofri muito. Eu tive o aborto na primeira gravidez, que não desenvolveu o embrião. Nossa. Então, aí eu acabei me abortando naturalmente, né? E aí depois eu tive que operar, sabendo o risco de perder o útero. Aí na hora que eu acordei, eu perguntei pro médico, falei assim, meu útero tá aqui? Aí ele, tá, conseguimos deixar aí e tiramos o mioma. O mioma de 1,8 kg. Nossa. Quase fosse um feto, era um bebê. Nossa. Entendeu? Então assim, aí eu tirei, aí depois de um ano ele falou que eu poderia engravidar. Aí depois de um ano a gente teve o Arthur. Olha. Deu certinho, assim, sabe? Eu engravidei, assim, facilmente. E aí veio o Arthur, né? Aí depois, quando ele completou um ano, eu tava em Sorocaba, né? Quando ele completou um aninho,
A gente já tinha a loja do Mundo Colorido, ali na 9 de julho. Foi um dos sonhos também que a gente se realizou junto com a Patrícia. Na época, a gente ia fazer a sociedade com a Patrícia. Beijo, Paty, para você também. Foi um sonho também realizar a loja do Mundo Colorido. Sim. E aí que eu vim pra Bofete, né? Aí eu vim morar e fiquei na loja. O Robson, que é o gaúcho, né? Todo mundo conhece o gaúcho. Ele trabalhou mais em home office, né? Ele atendia o telefone através por celular, pelo e-mail, né? Entendi. Aí logo veio a pandemia. Nossa. Graças a Deus a gente estava numa cidade que, assim, não é uma cidade grande, que tem um fluxo muito grande de contatos da Covid, né? Sim, sim. Eu trouxe meu pai também, que ele morava em Valinho, e falei, pai, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí eu falei, pai, vem morar em Bofete, perto de mim e tal. Aí ele veio. Graças a Deus, na hora que ele veio, começou a pandemia. Que sorte, né? Que sorte. Que bom que deu tempo, né? Sim. A gente sofreu aqui bastante também. Na época da pandemia, eu fiz um movimento bem bacana e me envolvi. Acho que foi aí que eu comecei a pessoal a me conhecer aqui em Bofete, entendeu? Sim, sim. Não é porque eu quis aparecer, na verdade, é porque era necessidade também do comerciante em geral. Sim, sim. Foi aqueles projetos, né, de fim de ano, Dia dos Pais, que eu acho que foi uma coisa muito legal, né? E poderia... Foi feito, né? É legal eu estar falando isso aqui, Stênio, porque para esclarecer o porquê que não deu continuidade, né? Sim. Uma porque a Val também... Beijo, Val, te amo. Vários beijos aqui. Aproveitar, né? Então, a Val é o seguinte, a Val, ela entrou como se fosse um anjo na minha vida, sabe? Nossa. E ela tem uma loja de roupa infantil também, há muitos anos aqui, todo mundo conhece ela, que ficava ali na praça, ali, Anjos e Doces e Anjos ali. Que agora é do Gabriel Cordeiro, que ele abriu uma loja de roupa country, né? Sim. Fazendo propaganda pra você hoje. E aí, a gente conversou no WhatsApp, porque a gente não tinha essa... como se diz? Comunicado com o que se vai abrir, se não vai, se pode abrir ou não. Entendeu? A gente estava bem perdido naquela época, né? Da pandemia. Sim, sim. Todos nós, na verdade, né? Sim, lógico. Então, foi uma época muito complicada, né? Pra todo mundo, né? Nossa, demais. Foi, nossa. E pra gente, comerciante, ainda uma cidade pequena, a gente sofreu muito. Imagino. Então, assim, a Val, com muito tempo que ela conhecia muita gente, todo mundo tem uma certa confiança nela, né? Eu dou o mérito para ela, nesse caso, entendeu? Então, a gente conversava com o Torão, né? A gente falava, olha, Torão, por favor, dá uma flexibilizada aí, porque se você não fizer isso, a gente vai acabar fechando as portas. Então, é difícil, sabe? Sim, sim. Então, aí a gente meio que brigava mesmo pelas nossas causas, mas não só nossa, mas de todos. Sim. A gente não falava só da nossa loja, a gente falava de todos os segmentos. Sim. E quem está na área do comércio, naquela época que a gente estava nessa correria, viu que a gente fazia isso mesmo de verdade. A gente participava em barreira de vigilância sanitária, a gente participava na vacinação, ajudava a fazer voluntariamente. Voluntariamente, a gente não ganhava nada, entende? E muita gente que falava assim, mas você ganhou dinheiro, tá puxando o saco. Não, gente, a gente fazia isso porque era interesse nosso também. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, era muito... Aí, depois foi amenizando, foi ficando estável as coisas, né? Diminuindo voltar ao normal, né? Porque qual que era o objetivo? Se a gente ajudasse, ia diminuir os casos. Sim. E diminuindo os casos, a gente ia abrir as portas. Sim, porque só fechava as portas porque aumentava os casos de Covid. Então, era muito complicado pra gente. E as contas não paravam. Então, a gente precisava estar com o comércio aberto, né? Então, foi quando a gente teve a ideia
de fazer essa campanha para poder fomentar e unir mais os comércios daqui da cidade. Aí a gente fez do Dia dos Pais, dos Namorados e depois do Natal, se não me engano. Sim. Ou ao contrário, de calendário eu sou horrível. Então, assim, e aí a gente fez e o pessoal gostou, né? E aí, infelizmente, a Val teve câncer. Ela se adoeceu, né? E graças a Deus ela tá bem agora. Que operou, bom, não precisou fazer quimioterapia. Sim. Tá super bem. Então aí meio que o meu porto seguro, que era a Val, meio que, né, adoeceu. E aí eu me desanimei, eu ia fazer sozinha as coisas. Então aí eu acabei me desanimando um pouco, sabe? Ah, entendi. Mas aí depois eu falei, não, vamos dar continuidade, eu preciso, né, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim, sim. E aí eu ficava muito envolvendo, eu procurava as coisas, corria pra lá e corria pra cá. E aí teve a Juliana, que é nutricionista, né, que eu tive tendo contato de amizade, e ela me falou, mas você é formada em turismo? Sou. Por que você não, né, você não faz um trabalho de turismo que tá precisando e tal? Sim. Falei, nossa, verdade, viu? Aí veio a eleição. Aí a eleição, eu nunca me envolvi na política. Sim. Já primeira vez eu me envolvi na política. Então, teve um deputado federal que me procurou se eu podia... Como eu estava naquele vibe de comércio, com aquela proximidade com o pessoal, né? Sim. Do comércio. Aí ele falou, olha, eu tenho um projeto bacana, o Mota, ele é do Fercomércio, pode ajudar, né, ter alguns planos. Eu falei assim, olha, eu gostaria também que se ele pudesse também dar uma ajuda na parte do turismo. Porque, por exemplo, assim, o turismo, se a gente aumentar e fomentar a parte do turismo, aumenta também o desenvolvimento econômico da cidade. Sim. Entendeu? Então, veja bem, assim, quando a gente... Não tô falando só de festa, mas vamos falar, dando um exemplo de festa que é mais fácil. Quando tem uma festa grande aqui em Bofete, normalmente as pessoas tá empolgado, vai querer comprar uma roupa nova, aí vai e compra uma roupa nova aqui. Sim, isso é aí verdade. vai comprar, sabe? Sim. Aumentar um pouco mais o comércio. Sim. E Entendeu? ajuda bastante o comércio local. Vamos comprar bebida, né? Você Sim. só adora beber, beleza, vamos beber, entendeu? Então, assim, vamos ficar lá na praça, né? Algum comércio de lá, bebe. Então, assim, aumenta, fomenta. Sim, né? sim. Então, isso que faz com que a gente... É um dos projetos que a gente vai depois falar, né? Sim, que a gente vai aprofundar, né? Aprofundar nos assuntos. Mas chegando já no ponto aí que por que eu vim para Bofete, né? E aonde eu cheguei, né? Então, foi através de tudo isso. Sim. E aí veio a eleição, trabalhei com o Mota, né? Com o presidente, né? Todo mundo já sabe, não precisa falar nada. E aí, enfim. Então, viramos o ano. O presidente, né, foi eleito. O Mota também, estadual também. A gente trabalhou com alguns. Nunca me envolvi nisso. Mas, assim, agora eu preciso... Já que eles foram eleitos, agora eu preciso deles para poder fazer alguma coisa para a cidade. Então, assim, tudo que eu fiz pensando na cidade. Certo. Pro bem para nossa cidade. Sim. Quando a gente elege algum deputado federal ou estadual, a gente tem que entender que se ele enxerga Bofete. Sim. Porque, às vezes, o deputado federal tá lá longe, não é tão perto aqui da cidade interior. Ele tem que começar a enxergar que Bofete dá dessa oportunidade de dar uma ajuda. Sim. Pelo que eu envolvi um pouquinho na parte da política, é que, assim, às vezes com uma cidade pequena, por exemplo, a nossa, né, de Bofete, não vem muito recurso para essas áreas. O recurso maior é de saúde, de educação, né? Então, de saúde, educação e... acho que tem mais um. E pouco de esporte. Então, assim, aí divide para as outras
Para as outras áreas. Entendi. Para as outras áreas, a gente tem que dividir uma minoria da parte do recurso. Então, acaba tendo poucos recursos para essas áreas, entendeu? Entendi. Então, na parte do turismo, por exemplo, é muito pequeno. Aí, o que a gente tem que fazer? É criar as ideias para criar recurso para essas áreas. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí foi quando surgiu uma vaga no concurso. Uhum. O concurso teve uma vaga de turismólogo, né? E eu acredito que essa vaga é uma das vagas do Nicola, né? Que o Nicola era concursado. Sim. E aí eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi, aí surgiu da Camila, que estava na pasta do turismo e cultura. Ela pediu, né? Pediu para sair, porque surgiu uma oportunidade para ela melhor, né? Uhum. E aí ela pediu para sair. E aí a Ana me chamou: você não tem interesse de trabalhar no turismo? Eu disse: nossa, eu sou turismólogo, já te falei, né? Sim. Ela ficou sabendo por conta do deputado que eu estava trabalhando, que eu queria uma emenda para fomentar o turismo. E eu já tinha falado para ela isso. Uhum. Olha. Aí ela falou: se você trabalhar nisso? Eu falei: não, eu sou turismóloga, eu sou formada. Aí ela: legal. Aí por isso que ela ficou sabendo. Entendi. Aí ela me chamou. Aí eu aceitei. Por que eu aceitei? Vamos entrar na outra pauta já? Vamos. Então a gente só vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já pra gente poder falar dessas áreas aí. Ótimo. Pode ser? Pode. Então a gente vai para um rápido intervalo aqui na Artnet TV. Não sai daí, é rapidinho, né? Vai num pulo e volta no outro. Aqui na Artnet TV. A gente volta já. Podcast Artnet com Estênio Neto.